São vários. Tem muito estudo com maconha, porque maconha é um negócio muito antigo, se fuma maconha há muito tempo, então tem muito estudo com isso. Então a gente pode olhar para isso de várias formas. Vou começar não pela psicológica, mas pela neurológica mesmo, né? Porque a maconha é uma planta que tem várias substâncias, inclusive os canabinoides que estão aí na moda, porque tem um canabinoide que tem efeito até terapêutico, é o canabidiol, né? Mas a maioria dos canabinoides, inclusive o THC, que é o que dá o barato, né? São lesivos para o cérebro e alguns deles são neurotóxicos. Então o que acontece no longo prazo é que isso causa uma lesão no cérebro e faz com que a performance cognitiva de atenção, memória, rapidez de raciocínio seja prejudicada. Quanto mais precoce o uso em relação à idade e quanto maior a carga usada, né, a quantidade fumada, pior. Lembrando também que tem toda a repercussão física, né, porque você está fumando a substância. Então também tem a parte de para a saúde física, de câncer de boca, de vias aéreas, de pulmão, tudo isso tem também, né? Que a gente não vai entrar, doenças respiratórias, outras a gente não vai entrar nisso. E tem a chance de desenvolver transtornos mentais, também aumenta. Não é só a questão da dependência da própria maconha e de outras drogas, mas também depressão, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, aumenta o risco de você desenvolver esses transtornos. E quem tem uma genética de predisposição para esses transtornos, então se você tem, por exemplo, um parente de primeiro grau que tem um transtorno desses, você pode desenvolver com uso único, né? O que é um risco bastante aumentado, né? Então, no final das contas, o uso de maconha acaba sendo uma roleta russa, porque tem gente que fuma esporadicamente em pequena quantidade e não tem muito problema, apesar de que isso é um pouco discutível, né? O tamanho do problema, mas cada um sabe da sua vida. A questão é que você nunca vai saber se você é aquele cara que vai desenvolver transtorno do pânico, esquizofrenia ou outra coisa, e você nunca vai saber se você é aquele cara que vai ficar viciado. Então, o uso de maconha, como de outras drogas, é uma roleta russa. Aí entra uma outra série de outras questões, porque quem usa maconha já... O fato da pessoa estar buscando um estado alterado de consciência já aumenta o risco dessa pessoa ter uma condição pré-mórbida, né? Dela ser mais ansiosa ou ter, pelo menos, que a gente chama de neuroticismo, que é a sensibilidade ao afeto negativo aumentado, né? Então a discussão vai longe, mas para encerrar, a questão psicológica é o seguinte: maconha, ela dá prazer. No momento em que ela faz o efeito dela, para a maioria das pessoas ela relaxa, alivia a ansiedade. Isso faz com que você cada vez mais, psicologicamente, conte com essa substância para fazer esse efeito para você, e a tendência é você cada vez menos investir no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, atividade física, relacionamentos e outras coisas para conseguir lidar com isso. Então a tendência não só de uma dependência do ponto de vista químico, porque ela dá prazer diretamente no cérebro, no mecanismo de recompensa, mas também psicológico, porque ela te deixa preguiçoso de viver a sua vida de uma forma mais plena. Então tem um componente de dependência psicológica também. Última coisa que eu esqueci de falar, a maconha dá abstinência, viu? Os maconheiros que falam que maconha não vicia, que não dá abstinência, dá uma baita abstinência. Todo mundo que fuma maconha frequentemente, quando não fuma, se ficar um dia sem fumar, fica irritado, fica ansioso, fica insone. Se você conhece alguém que fuma maconha, deixa a pessoa um dia sem fumar maconha, você vai ver se não existe abstinência de maconha. Tá bom, pessoal? Obrigado pela pergunta. Beijo, tchau, tchau.